Bom dia, meus amigos! Mais uma vez, uma alegria estarmos juntos para o estudo do nosso departamento de família. Uma versão simplificada, online, mas que eu tenho certeza que vai agregar muito para cada um de nós. Vocês sabem por quê? Porque nos últimos meses, vocês ficaram ouvindo o Daniel falando. Hoje não. Hoje não vai ser o Daniel que vai falar. Só vai ter gente boa falando hoje. A gente vai começar com o Arthur Valadares, depois passaremos a palavra para alguns companheiros do centro e no final vem o nosso participante principal do estudo de hoje, você. Já já vocês vão entender. Um bom estudo a todos. E, por isso mesmo, foi-nos proposto que refletíssemos sobre a vivência em família nesses tempos de quarentena. Ou seja, uma convivência mais estreita, mais próxima, né? Muitos de nós aí, no processo de quarentena, com os nossos familiares, com as pessoas que vivem conosco, estamos agora sendo convidados a olhar para essas relações de uma maneira diferente, a olhar para elas com uma percepção, com uma profundidade que talvez não vínhamos tendo durante a vida cotidiana, né? Durante o corre-corre do dia a dia, nas nossas buscas, nos nossos trabalhos, nos nossos estudos, muitas vezes, muitos de nós talvez não vimos tendo para com o lar, a família, esse olhar, essa percepção, essa convivência que agora somos impelidos a ter pelas próprias circunstâncias em si. A partir do momento em que aprendemos nessa escola a conviver com o nosso próximo, no caso ali, o próximo mais próximo, os nossos familiares. Então é interessante a gente pensar nesses momentos que vivemos, por exemplo, em que não estamos podendo recorrer aos templos, nós não estamos podendo ir às casas espíritas nesse momento de quarentena, e não estamos, muitos de nós, podendo ir à faculdade, à universidade, à escola. Olha que interessante. Não estamos podendo ir à escola, à universidade, à faculdade ou ao templo, à casa espírita, à igreja, mas estamos naquele que é a primeira e mais fundamental escola, o primeiro e mais fundamental templo que a existência material nos proporciona. Claro, além do nosso próprio coração, que é o templo primeiro, essencial do nosso espírito. Mas, enfim, nós não estamos acessando o templo e a escola exterior, mas o Senhor nos convida agora, talvez justamente para que olhemos melhor como estamos valorizando a escola e o templo do lar. Porque a minha experiência no centro espírita não será nunca realmente profunda e transformadora se não o for antes no templo do lar. Assim como a minha preocupação com a formação, né, profissional, com os estudos e tudo mais, não alcançará as legítimas finalidades de enriquecer o meu espírito se antes, na escola do lar, eu não estiver trabalhando as virtudes e os valores fundamentais. Poderei ornamentar, sim, a personalidade transitória, mas não estarei enriquecendo, de fato, o espírito imortal. Então, é como se o alto estivesse também nos dizendo a nós, humanidade, que talvez muitas das dificuldades que estamos encontrando em termos de sociedade têm nascido justamente por essa desatenção à convivência no lar. Mais do que simplesmente viver em família, conviver em família, porque o com é o laço que une os corações que ali estão. Às vezes estamos vivendo juntos no lar, nessa rotina do dia a dia, mas não vínhamos convivendo, porque convivência pressupõe cuidado, carinho, atenção, compreensão, afeto, laço. E é isso que os Espíritos vão nos dizer no Livro dos Espíritos, nas questões 774, 775, quando eles nos falam dos laços de família e os laços sociais. E nos dizem que os laços de família visam apertar, né? Tornar mais próximos, mais vigorosos os laços sociais da fraternidade. Ou seja, sem a construção de um lar mais fraterno,
de lares mais fraternos no mundo, de lares com mais afeto e amorosidade, tampouco ansiaremos, ou em vão ansiaremos, por uma sociedade mais fraterna, mais justa, menos egoísta, menos indiferente. Então, talvez essa pausa estratégica seja justamente para nos afirmar ou para nos convidar a repensar essa nossa relação com o lar. Eles dizem, na questão 775, os espíritos, que justamente por conta do descuidado com os laços no lar, o egoísmo recrudesce, aumenta, se torna mais patente na sociedade. Então, essa pausa talvez seja estratégica para que todos nós, cada um de nós, em nosso lar, possamos pensar: como estão esses laços? Há simplesmente espíritos vivendo juntos ou há espíritos convivendo? Nunca notou a rapidez da existência de um homem? A vida carnal é idêntica à flor da erva. Pela manhã emite perfume, à noite desaparece. Ou seja, muito rápido. O lar é um curso ligeiro para a fraternidade que desfrutaremos na vida eterna. Sofrimentos e conflitos naturais em seu círculo são lições. O lar é um curso ligeiro. A quarentena, então, mais ligeiro ainda. Felizes os que souberem aproveitar. Então agora, com base nessa fala do Arthur Valadares, na proposta de fortalecer os laços de família durante a quarentena, nós vamos apresentar para vocês uma experiência que foi feita com algumas famílias do centro durante esses meses em que estamos trabalhando o diálogo. O resultado vocês conferem agora. Oi, pessoal. Eu vou contar um pouquinho sobre como surgiu aqui em casa os jogos de perguntas. Isso surgiu quando eu perguntei para minha mãe por que ela só sentava para conversar com o papai. Eu falei, olha, mas a mamãe conversa com vocês. Mamãe conversa quando tá no banho, mamãe conversa quando a gente tá voltando pra casa. Mamãe conversa. Não, mamãe, mas eu queria sentar pra conversar. Igual a senhora senta e só conversa com o papai. E aí a gente ficou. Então tá. Sobre o que você quer conversar? Vamos conversar então, eu adoro conversar. Aí ele, não sei, sobre o que a senhora quer conversar? Aí a gente ia conversando, né, sobre a aula, sobre a escola, sobre o que gostava de fazer. Até que eu encontrei essas cartinhas, tem uma que chama Puxa Conversa e vários temas. E aí a gente passou a sentar para conversar com mais frequência. Né? E o interessante é que são vários temas, para várias idades, sem contar que a gente dá bastante risada com as respostas de vez em quando. E aproveita a oportunidade também para fazer algum ensinamento, para orientar, esclarecer sobre alguma dúvida das crianças. Aí teve até uma pergunta que falava assim: se o seu amigo estivesse lá na frente e você mais para trás e ele te chamasse para ir lá para frente da fila, o que você faria? Aí um deles falou assim: eu falaria muito obrigado, eu seria educado com meu amigo, eu ia agradecer e iria lá pra frente. Aí o José Roberto até orientou. Como foi que você falou? Fala de novo, José. Eu não ia porque ia ser muita injustiça com os outros amigos, porque eu ia passar na frente e eu não ia. Falava muito obrigado, eu não ia. Isso, não, ele ia furar a fila. Aí ele entendeu. Aí o João ainda brincou e falou assim: então eu posso falar pra ele também, agradecer e falar pra ele trocar de lugar comigo. Então, já que ele tá me oferecendo o lugar dele, ele vem pro meu e eu vou pro dele. E assim a gente vai conversando e se divertindo e se conhecendo e ensinando. A gente aprendendo com eles muitas vezes, eles aprendendo com a gente. E é isso. Eu vejo que a gente precisa sim criar esses momentos, né? Dar essa oportunidade deles falarem, de serem ouvidos. É verdade. E aí eu resolvi compartilhar com o Daniel no departamento de família, já que estamos falando sobre o tema diálogo entre pais e filhos. Bom, aí como a Tatiane disse, após um departamento de família à tarde, ela me apresentou esses jogos, me contou a experiência que ela teve na casa dela, que ela acabou de contar para vocês agora, e é onde nós, principalmente ela, teve a ideia da gente tentar, às vezes, divulgar isso para as famílias do centro.
e a gente decidiu fazer uma experiência, passar para algumas famílias, para que por 2 semanas separassem 2 dias, uma vez por semana, o jeito que eles escolhessem, meia hora, para tirar cartas aleatórias e conversar sobre elas. Bom, pessoal, o que eu gostei dessa atividade, tá, foi que eu pude observar várias opiniões com as pessoas da minha família e que eu não sabia. E você aproxima mais, é um momento de comunhão, de diálogo, né? É, assim, realmente uma experiência interessante. Nós recebemos 2 caixas, 2 jogos. A caixinha azul, chamada Terapia de Bolso, e a caixa vermelha, chamada Você Me Conhece? E, sinceramente, foi difícil organizar, achar um tempinho na família no meio da correria do dia a dia que estava tendo, mas conseguimos fazer. Teve gente aqui em casa que gostou mais do Você Me Conhece. Eu, particularmente, gostei mais do Terapia de Bolso, eu achei ele mais profundo. Ele põe a gente para pensar um pouco mais. Mas o que eu gostei foi que, através de uma forma lúdica, a gente pôde conhecer um pouquinho mais os familiares, né? O próximo mais próximo. E se autoconhecer, porque a gente tem que parar para refletir sobre algumas coisas antes de responder. Então, achei isso muito legal. Meus amigos do Centro Espírita Meimei, tudo bem com vocês? Quando o Daniel me fez a proposta de levar os jogos para casa, eu pensei que ia ser uma tarefa bem fácil, jogar em família, com todo mundo e tirar o maior proveito dos jogos. Mas eu percebi que não ia ser tão fácil assim quando eu fui marcar a primeira partida para a gente jogar. Porque foi difícil achar um horário em que todo mundo estava disponível para jogar junto. Então a gente conseguiu ver bem como que às vezes a vida é corrida e a gente não tem tempo nem para nós mesmos, né? Mas enfim, a gente conseguiu fazer a primeira partida e a gente pensou que no começo, quando a gente começou a ler as primeiras perguntas, viu que parecia que era bem fácil jogar o jogo e todo mundo sabia a resposta para as perguntas, que não ia ter dificuldade nenhuma, todo mundo conhecia de todos. Mas com o passar das perguntas a gente viu que a gente não conhece nem a nós mesmos, quem dirá dos nossos familiares, né? E teve um momento de riso, de seriedade, de emoção. A gente percebeu que a gente tem muito ainda que conhecer de nós mesmos, da família, e fortalecer o diálogo entre a gente. Eu recomendo muito que vocês joguem esse jogo em família. Bom dia, pessoal. Estou aqui a pedido do Daniel. Ele pediu para eu representar uma família que apresentou o relato dela através de texto e a gente achou interessante passar essa experiência para vocês. A experiência aqui no nosso lar foi bem interessante, porque trouxe alguns assuntos que a gente não tinha o hábito de tratar. A gente não tinha o hábito de discutir alguns assuntos. E um desses assuntos foi morar fora, viajar, né? E o nosso filho falou para nós que ele tinha o interesse de morar fora, de fazer um intercâmbio, conhecer novas culturas, né? Conhecer novas línguas. E pra gente foi uma surpresa, porque a gente não imaginava isso, a gente não tinha mesmo noção de que ele tinha essa vontade, e a gente ficou, de certo ponto, bem surpreso mesmo, às vezes até um pouco chateado. Mas foi interessante porque assim, a gente conhece um pouco mais da nossa família, né? Foi muito interessante mesmo. A experiência, acho que valeu muito a pena. Trouxe alguns assuntos que a gente não tinha o hábito de discutir, e a partir de agora a gente está discutindo um pouco mais sobre esses assuntos, né? Então é isso. Agora eu vou contar
a minha experiência com esses jogos, que a carapuça tem que servir em mim também, não só passei a bola para eles não. Então, eu combinei com a minha esposa de também entrarmos nessa. Jogarmos por meia hora antes do culto, como se fosse um culto, ou seja, com horário marcado, uma vez por semana, e depois o culto do evangelho mesmo. Era um horário que eu e ela não tínhamos nenhum compromisso marcado, estaríamos sim dispostos a jogar. Foi dia 4 de fevereiro de 2020, eu cheguei a anotar a data. Peguei esse jogo aqui, abri, tirei uma pergunta aleatoriamente e saiu assim: você já perdeu algum ente querido? Se sim, como reagiu? Bom, deu oportunidade de conversarmos sobre o que ela sentiu quando perdeu o avô. Eu ainda não a conhecia quando ele faleceu, não sabia como ela tinha reagido. Sobre o que eu senti quando meu avô desencarnou. Deu oportunidade de conversarmos ainda se ela teve uma convivência mais estreita com os avós enquanto eles estavam vivos, eu também. E sem perceber, espontaneamente, durante a conversa, entramos no assunto do tópico do Evangelho que fala de perda de entes queridos. Pronto, já foi meio caminho para no culto, que foi em seguida escolhermos ler esse tema. Conheci um pouco mais dela, ela um pouco mais de mim, e também a opinião do Espiritismo sobre o tema. E ao mesmo tempo, tornou mais dinâmico ainda o nosso culto do Evangelho, porque a gente agregou a leitura do Evangelho que fizemos à nossa própria experiência de vida sobre o tema. Será que foi válido? Fui convidada pelo Daniel a fazer uma experiência bastante interessante com a minha família. Era pegar um jogo e nele havia 100 perguntas diferenciadas para a nossa vida. E nós fizemos aqui na nossa casa, foi bastante interessante. A proposta era fazer meia hora, 2 vezes na semana. Na primeira vez que fizemos, perdemos até a hora, que passou-se 2 horas conversando, e foi muito interessante mesmo aqui para a nossa família. E conversamos vários temas que era proposto no jogo. Foi uma ótima experiência. A gente se reuniu por alguns minutos e discutimos sobre diversos assuntos. Fizemos descobertas sobre cada pessoa da família e conhecemos um pouco mais sobre cada um. Foi uma experiência muito boa, que eu acabei descobrindo coisas sobre meu pai, minha mãe e a Luísa, que eu não sabia no caso, e que foi uma novidade para mim e foi muito bom. Olha, o interessante do jogo é o seguinte, que quando a gente reúne em família, trocamos ideias sobre diversas coisas, mas ele abre um leque muito maior para a gente tratar de assuntos totalmente diferenciados e que às vezes não está na pauta das nossas conversas diárias. Então, o interessante dele é isso, porque ele vai nos auxiliar a trazer assuntos novos, assuntos que muitas das vezes nem pensamos em tratar em família. Então, é bastante interessante nesse sentido. E isso auxilia muito a conversa entre a família. E, a partir disso, melhora o relacionamento entre todos. Bom dia. Eu tive a oportunidade de estar com esse jogo e foram momentos em família muito importantes, porque todos nós participamos e foi de muito aprendizado também. Nesse jogo tem várias perguntas e conforme a criança vai respondendo, temos a oportunidade de saber o que pensa, o que sente, até mesmo como age. E assim, a gente, dependendo das respostas dela, a gente pode ter a oportunidade de estar esclarecendo dúvidas, de acrescentar algo a mais para elas, deixar elas bem esclarecidas mesmo. Foi muito bom esse jogo, tanto para as crianças como para nós pais. A gente aprendeu muito, né?
E essas perguntas servem para nós também, para refletirmos como que estamos agindo, né? Eu recomendo esse jogo a todos. Recomendo a todos. Obrigada. Agora chegou a parte final do nosso estudo, a mais importante, a sua participação. Convide seus familiares para combinarem um horário nessa semana, por 30 minutos, não precisa mais que isso. Um horário que todos possam participar, é claro, do jogo. Daniel, mas eu não tenho esse jogo em casa. Eu sei, isso não é problema. Em tudo nós podemos adaptar. Eu vou sortear agora 3 perguntas aleatoriamente de tema adulto. E depois eu vou pegar um desses aqui de tema infantil e sortear outras 3 perguntas para quem tiver criança pequena. Vocês podem utilizar essas perguntas nesse primeiro momento. Aí vocês acessam o vídeo na hora combinada com os familiares e vão pausando a cada pergunta. Se mais para frente vocês quiserem, eu me disponho a gravar um desse aqui por semana com novas perguntas. Mas por que só 3 perguntas agora, Daniel? Você já não podia fazer um monte? Porque a ideia não é a quantidade de perguntas, mas sim a oportunidade de aprofundar nessas poucas perguntas e cada um aprender um pouco mais sobre cada um dos que convivem com você. Vamos aproveitar essa oportunidade. Um abraço a todos.